acabou de chegar mais uma aqui do Fuad, ó. Ele diz o seguinte: alguém pode me explicar se a extrema-direita no Brasil não representa a maioria da população? Como pode ter um número tão grande na Câmara dos Deputados e no Senado? E provavelmente aumentará em 2026. Claro, na verdade, a extrema-direita não tem maioria, nem da população e nem do Congresso Nacional. Eles têm cerca de 120 deputados no máximo. Assim como a esquerda, chamada esquerda organizada, tem 130 e poucos. O restante são partidos que ou são puramente fisiológicos ou são do chamado centro político. O centro quase sempre é centro-direita, mas não é extrema-direita. Então, vamos pegar o exemplo dos partidos que estão com Lula no governo. O MDB tem uma parte que é oposição, mas tem uma parte que apoia Lula sinceramente. Outros apoiam Lula por interesse. No PSD, do Kassab, a mesma coisa. No Republicanos, também. Até no PP do Lira, tem gente que apoia o governo. Ou por concordar com o governo, ou por interesse. Então, a política brasileira, se nós não mudarmos a nossa capacidade de fazer política, nós da esquerda, nós dificilmente teremos um alinhamento entre o presidente, por exemplo, Lula, como teve com a Dilma também, e o Congresso. O Congresso ele tem que ser sempre mais ao centro e à direita. Se o governo não tratar bem do centro, ele se alia com a extrema-direita. Então, assim, é uma delicadeza que nós temos que ter. Eu fui ministro da SRI, fui ministro depois no final do governo Dilma, estava lá com ela no golpe. Nós tivemos uma dificuldade muito grande porque a todo momento a extrema-direita empresarial, não era só a extrema-direita ideológica, se alinha com interesses como, por exemplo, não ter aumento real do salário mínimo. Foi ela que fez a reforma trabalhista do Temer. Foi ela que fez a reforma previdenciária do Bolsonaro. É uma extrema-direita que não é do PL, necessariamente. Ela é principalmente vinculada à Febraban, vinculada ao agro, vinculada a uma parte da indústria. Nem toda a indústria pensa assim, mas uma parte pensa assim. Então, é um desafio imenso. E vamos lembrar, o Brasil é o único país da América do Sul que tem um Congresso Nacional com esse grau de representatividade do agro, por exemplo. Na maioria dos países da América do Sul, o agro não representa nem 10% do Congresso. No Brasil, entre agricultores e apoiadores do agro, nós temos quase metade do parlamento. Muito bem. Eu nunca tinha escutado os percentuais, assim, foi muito bom escutar. E é muito barulho também, né? Às vezes a extrema-direita dá essa noção de grande porte, porque é muito barulho. Mas não é em quantidade. Eles são ousados. Eles têm uma vantagem sobre nós, que nós, quando falamos, nós pensamos. Sim. Nós fundamentamos. Eles falam o que vem à cabeça e não tem qualquer autocrítica. Eles não têm qualquer visão de que tem que falar uma coisa próxima da verdade. Eles falam o que vem na cabeça, mentem descaradamente. Isso. Eles têm desfaçatez, é isso que eles têm, ousadia e desfaçatez. Queria colocar uma mensagem do Ricardo Albuquerque aqui, ó, dizendo: a esquerda tem que tomar consciência da sua força, temos forças, e inclusive existe vida e consciência além da extrema. Achei importante essa mensagem, até para reforçar isso que a gente está falando. E tem um comentário aqui do José Leitão, que eu queria que você falou um pouquinho, né? Mas acho que eu queria abordar mais um tantinho para responder o José Leitão. Será que hoje o PT não possui nomes fortes para ganhar uma eleição? Quer responder brevemente essa? Eu acho que nomes fortes você constrói. Não é uma coisa que você precisa ter. Nós estamos mal acostumados. O Lula, ele surge nos anos 70 como um grande sindicalista. E decide, contra a opinião de muita gente, fundar um partido. Eu me filiei, eu não sou fundador, mas eu me filiei 2 meses depois, que eu era um jovem estudante de engenharia, e eu via na fala do Lula aquilo que eu pensava.
Eu era de classe média, não era operário, não era nem bancário. Eu já era bancário, mas não tinha influência do ambiente bancário nessa decisão. E o Lula conseguiu, com muito trabalho, ele trabalhou demais, viajou o Brasil inteiro, viajou o mundo, conseguiu criar o partido. Bom, veja bem, na primeira eleição ele foi ridicularizado. Em 89, eu tinha 29 anos na época, e o Lula tinha próximo de 35, 36 anos. Não, perdão, já tinha 40 e poucos anos. O Lula foi ridicularizado pela direita e pelo centro. De que, olha, como é que pode? O cara é peão, mal sabe falar e quer ser candidato a presidente. E foi para o segundo turno. Toda a trajetória que ele teve de coragem levou ele a se eleger em 2022, em 2002, e depois de 8 anos de governo com dificuldades, mas com muitas realizações, ele indica a Dilma, e todo mundo falava, a Dilma, ninguém sabe que é a Dilma. Quem é essa Dilma aí? Alguns chamavam de Vilma. Quem é essa Dilma? E nós deu a eleição do Serra, que já era um político consolidado. Sim. Ganhamos a eleição e o Lula pensou que podia se aposentar. Mas ele não podia, porque ele era o alvo dos bandidos. Então o Lula é um nome único. Agora, ninguém tem, da direita não tem nenhum nome forte. O Bolsonaro, se for elegível, vamos imaginar uma reviravolta na justiça, que eu espero que não aconteça, vamos imaginar que ele volte a ser elegível. Ele é um nome forte. Um dos seus filhos talvez possa ser também pelo nome, mas ninguém tem Lula. Então o PT tem Haddad, o PT tem Rui Costa, o PT tem a Gleisi Hoffmann, que são nomes médios. Mas a história do PT e a história do Lula cacifam qualquer candidato do PT. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se sair a Gleisi, por exemplo, apoiada pelo Lula, ela é forte. Não é favorita, é forte. Sim. Para ser favorita, precisa ganhar eleição, precisa fazer campanha.